Oi, tudo bem? Quantas vezes você já ficou se sentindo deslocado ou meio fora da conversa numa rodinha de amigos ou mesmo numa mesa de bar, quando o assunto é um livro que praticamente todo mundo conhece, todo mundo já leu e só você não leu, só você não conhece? É ruim, né? Chato, né? Pois é. A partir de agora eu vou te ajudar a pelo menos conhecer um pouco do enredo, dos personagens e do autor de uma obra literária que eu acho que todo capixaba deveria já ter lido, conhecer, ou pelo menos os meus conterrâneos de Santa Leopoldina, que coincidentemente hoje, 17 de abril, faz 133 anos de emancipação política, deveriam conhecer. É a obra Canaã, de Graça Aranha. Canaã, e não o Vale do Canaã, que na realidade é um filme feito pelo cachoeirense Jesse Valadão. Canaã, né? É um livro lançado em 1902, escrito por José Pereira da Graça Aranha, ou simplesmente Graça Aranha. E foi, junto com Os Sertões, de Euclides da Cunha, considerado o primeiro best-seller brasileiro e abriu a era pré-modernista no Brasil. E por que Santa Leopoldina é o palco dessa história? É porque o Graça Aranha, em 1890, ele foi juiz lá em Santa Leopoldina e teve contato com essas questões da imigração europeia, principalmente a imigração alemã, aqui no Espírito Santo. Tá? E acabou criando os dois personagens principais do enredo do livro, que são o Lentz e o Milkau, dois personagens antagônicos, de pensamentos antagônicos, que, apesar disso, viraram amigos e prosperaram juntos na colônia de Santa Leopoldina. As diferenças ideológicas entre os dois eram gritantes. Pra você ter uma ideia, o Lentz era um cara a favor da força, a favor da guerra. Ele achava que a raça ariana, a raça europeia, devia se sobrepor, mesmo que a força, sobre os nativos, sobre as outras raças miscigenadas que já se encontravam aqui no Brasil. E o Milkau era o contrário, era um cara da paz, ele achava que a miscigenação e a mistura aos poucos dessas raças queria formar uma melhor identidade dos povos do que eles chamavam à época de Novo Mundo, ou Mundo Novo. E mais tarde aparece um terceiro personagem importante na história do livro. É a Maria, uma filha de imigrantes pobres que é abandonada grávida pela família do rapaz que é o pai da criança, que ela sonhava que iria casar com ela. Sozinha, abandonada e grávida, solteira naquela época, né? Acabou vagando pela região e encontrou guarida e emprego numa fazenda onde foi morar. E foi nessa fazenda que, durante uma festa, ela conheceu o Milkau. Mesmo sozinha, abandonada, ela conseguiu ter o filho. Só que ela conseguiu ter o filho numa condição muito ruim, no meio do mato, sozinha. E alguns porcos que estavam por ali comeram a placenta da criança e acabaram comendo a criança junto com a placenta. Isso foi a grande tragédia da vida dela, porque ela foi acusada de infanticídio e foi presa na cadeia do Porto do Cachoeiro. O Milkau, que tinha se apaixonado por ela durante aquela festa na qual ele conheceu ela, acabou indo visitá-la frequentemente e conseguiu armar uma fuga noturna com ela e foram em direção ao Vale do Rio Doce, que é, na cabeça dos imigrantes daquela época, o Canaã, a verdadeira terra prometida onde eles poderiam viver felizes para sempre. Na realidade, essa historinha serviu de fundo para o autor colocar em evidência o choque ideológico entre os dois personagens, Lentz e o Milkau, que é praticamente o enredo principal do livro. Ali o Graça Aranha conseguiu colocar assuntos como os problemas da imigração, o choque de culturas, a mistura de raças e até a corrupção na administração pública brasileira e do próprio
judiciário do Espírito Santo naquela época. Na próxima rodinha de amigos ou conversa de bar, você tem que lembrar que o nome do livro é Canaã e não o Vale do Canaã. O autor, José Pereira da Graça Aranha, um maranhense, também conhecido somente como Graça Aranha. O ano de lançamento é 1902. Os personagens principais, Lentz, Milkau e Maria. E um plus na hora do papo que você pode colocar é que Canaã foi considerado o primeiro romance ideológico brasileiro e junto com Os Sertões de Euclides da Cunha é considerado o primeiro best-seller brasileiro. Valeu, um abraço a todos, tchau, tchau.